Olá, queridos! Estamos no dia 17 de fevereiro de 2022 e sigamos no nosso propósito de estudarmos a palavra do Eterno, a palavra de Deus. Para quem não sabe, nós estamos estudando a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, e a nossa proposta é ir de versículo a versículo, paraxá a paraxá, e juntos desfrutarmos da luz do Eterno nosso Deus. A palavra do Eterno nosso Deus nos diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, preste muito bem atenção. Quando você ouve a palavra de Deus, você está atraindo luz para a sua vida. Quando você pratica a palavra de Deus, você também está trazendo luz para a sua vida. E quando nós compartilhamos com o nosso próximo, com as pessoas, aquilo que nós aprendemos de Deus, com toda certeza nós estamos jogando luz para as pessoas, luz entre todas as nações. Queridos, paraxá vaetze. Termo este, em hebraico, que significa e logo foi, e ele foi, fazendo uma referência a Jacó, que sai da sua casa e parte para Harã. E o contexto nós aprendemos muito bem no vídeo anterior. Jacó, ele precisa sair de casa porque estava correndo risco de vida, onde o Esaú queria matá-lo, e os pais do Yaakov chama ele, o Isaac e a Rebeca, chama o Yaakov e dá alguns conselhos para ele, onde ele deveria ir para Harã, procurar a sua parentela e casar com uma mulher da sua parentela. Os pais de Jacó orientam ele a ir, e nesse sentido os pais abençoam a vida do Jacó para ele prosseguir na viagem. E por trás desse contexto também, o Esaú queria tirar a vida do Jacó e por esse motivo ele precisa sair da sua terra. E com tudo isso nós aprendemos que era uma providência divina, era plano do Eterno, era plano de Deus que Jacó partisse para Harã. Queridos, e o que acontece antes de Jacó ir para Harã? O que Jacó faz? O que o Jacó faz? E aqui nós vamos tirar a primeira lição nessa viagem que Jacó fez. Nós vamos aprender pelos Midrash que o Jacó, é verdade, ele saiu da casa dele, foi para Harã, mas nos conta os comentaristas da Torá, nos contam os sábios, os Midrash, que Jacó, antes de ir para Harã, ele passa por uma preparação espiritual para cumprir essa missão que Hashem deu para ele. Isso significa que quando nós descobrimos a nossa missão, quando nós descobrimos o nosso propósito aqui na Terra, nós precisamos dessa conexão, nós precisamos da presença do Eterno caminhando conosco para que a nossa jornada, a nossa missão seja completa e de modo eficaz. Queridos, então a pergunta que eu começo esse estudo é a seguinte, nessa viagem de Jacó. Antes dele partir para Harã, o que o Jacó faz? Nos conta o Midrash que o Jacó, ciente desses desafios de sair da tua terra, de ir para Harã, ciente dos grandes desafios que ele iria enfrentar nessa viagem, e ainda por cima sozinho, nos conta o Midrash que o Yaakov, ele precisava de uma preparação espiritual, até porque ele sai da sua casa e vai para Harã, uma longa viagem
com certeza iria ter perigos nessa viagem, insegurança. Então, nos conta o Midrash que o Jacó ele se prepara espiritualmente para partir para essa viagem. E, consequentemente, a lição que nós tiramos é que quando Deus ele nos coloca em uma direção, em um propósito, em uma missão, nós devemos também nos preparar para cumprir ou efetuar aquilo que Hashem coloca para nós fazermos. Então nos conta o Midrash que dentro dessa preparação, o Yaakov ele vai para a Yeshiva, ele vai para a escola bíblica de Eber. O Eber ele era o bisneto de Sem, filho de Noé, e o Eber ele tinha uma Yeshiva, uma escola onde se ensinava a palavra de Deus, onde se ensinava a Torá. E a informação que nós temos nas consultas dos livros, pesquisando os Midrashim, lendo os comentários, os sábios, nós aprendemos que antes do Yaakov partir para Harã, ele vai para a escola de Eber e estuda ali 14 anos a palavra de Deus, ele estuda a Torá, ele estuda as leis do Eterno, e com isso, qual é a lição que nós estamos aprendendo com essa preparação de Jacó? Até porque ele está saindo de casa, ele vai cumprir uma missão, ele vai para casa, da sua parentela, ele vai enfrentar uma grande jornada, uma grande viagem. Então ele entende que é necessário se preparar. E nós também devemos nos preparar espiritualmente para realizar aquela missão que o Eterno colocou em nossas mãos para nós realizarmos. Então o Midrash nos conta que ele estuda 14 anos a Torá, ele estuda 14 anos a palavra do Eterno, e o Jacó ele se prepara. Nos conta um fato muito curioso. Muitas vezes nós reclamamos, eu não tive tempo de estudar a palavra de Deus hoje. Eu não tive tempo de se conectar com Hashem hoje, não deu para conversar com Deus hoje, eu esqueci de Deus, a minha vida é tão corrida, e nós somos assim às vezes. A impressão que dá é que nós não temos tempo para se conectar com Deus. E nos conta os comentaristas da Torá que durante esses 14 anos de estudo, de preparação que o Yaakov teve antes de ir para Harã, diz os sábios que o Yaakov mal dormia à noite, de tanta sede, de tanta vontade de se conectar com Deus, de se conectar com Hashem. E é esse espírito, é essa vontade que nós precisamos trazer para nossas vidas. É essa vontade que nós precisamos aplicar em nossas vidas. E durante esses 14 anos, o Jacó ele aprendeu muito. Nos conta os Midrashim que ele aprendeu tanto de Deus na Yeshiva de Eber, que ele mal dormia à noite, tirando assim somente alguns cochilos. E isso é muito interessante, porque nos faz lembrar de Salmos, capítulo de número 1, onde está escrito: bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem anda no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na Torá, e na Torá ele medita de dia e de noite. Ele será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que no seu devido tempo dará o seu fruto. Então, quando nós lemos o Telehim número 1, os Salmos número 1, nós vamos aprender ali o amor do salmista pela Torá. Nós vamos perceber ali no Telehim número 1 o amor do salmista pelas leis do Eterno. E é muito interessante porque o Telehim nos ensina que o salmista ele
ele especifica uma quantidade de contato com a Torá. Está escrito lá em Telehim, capítulo 1, que bem-aventurado é o homem que medita na Torá de dia e de noite. Então, quando nós lemos o Telehim 1, nós vamos lembrar da preparação do Yaakov, que ele teve para essa viagem. E daqui nós aprendemos que nós devemos sempre nos preparar espiritualmente para buscar a presença de Deus. E eu sempre digo que a vida espiritual, ela é uma evolução. Nós crescemos a cada dia nós aprendemos com Deus, a cada dia nós descobrimos uma verdade, e não é que você muda de opinião, é que você passa a conhecer a palavra do Eterno de modo mais profundo. Então você é trabalhado em muitas áreas da sua vida, muita concepção que você tinha, muito mito que você tinha acaba caindo por terra, porque o contato com a palavra de Deus nos prepara, nos dá coragem para tomarmos decisões e cumprirmos assim a missão que Hashem nos deu. Queridos, então houve uma preparação do Jacó para ir para Harã. E eu gostaria aqui de ler um versículo da Parashá que nós estamos estudando, sabendo que o Jacó, sai de casa, mas antes de ir para Harã, ele se prepara por 14 anos, se alimentando da palavra de Deus, para assim cumprir a sua missão. Nós aprendemos uma grande lição. Toda missão que Hashem colocar na tua mão, toda missão que o Eterno pedir para você fazer, você deve se preparar espiritualmente, com orações, com o estudo da Torá, com uma conexão muito forte com o Eterno, o nosso Deus. E nos relata aqui, no livro de Gênesis, capítulo 28, verso 11, as seguintes palavras: E chegou a um lugar, onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar, e a pôs por seu travesseiro, e deitou-se naquele lugar. A Torá está nos mostrando detalhes da viagem do Yaakov. Então nos conta aqui o Gênesis 28:11 que o Yaakov ele chegou a um lugar, ele passou a noite ali. E já era o sol já era posto. Então o Yaakov ele pega algumas pedras, ajunta ali, faz das pedras um travesseiro e passa a noite naquele lugar. Então nos conta o Midrash, comentando esse verso, porque a impressão que dá é que o Jacó ele saiu de Berseba e já chegou em Harã. Mas nós já vimos aqui pelos sábios, pelos Midrashim, que ele estuda 14 anos, ele se prepara para cumprir a sua missão espiritual. E nos conta aqui o Midrash, em cima desse verso que acabamos de ler, que quando o Yaakov, depois dos 14 anos, ele chega até Harã. Então o Yaakov, o Jacó, ele percebe que havia passado pelo Monte Moriá. Monte Moriá era o lugar onde o seu avô Abraão, sempre orou. O Yaakov ele lembra, uau, eu passei ali por Moriá, o local onde o meu avô Abraão orou, e o local onde o meu avô Abraão ofereceu o meu pai Isaac, e o Eterno apareceu a ele naquele momento. Então pensou o Yaakov, passei num lugar muito sagrado, e eu nem orei. O coração de Yaakov pesa, nos conta o Midrash. O Yaakov, ele lembra, uau, eu passei num lugar tão maravilhoso, eu nem orei. Que mau exemplo que eu dei. O meu avô orou no Monte Moriá, o meu pai, Isaac, orou e eu nem orei. Mas nos conta o Midrash que o Yaakov, ele era um tzadik, um homem justo, ele era uma pessoa muito esforçada.
Então Jacó já tinha praticamente chegado em Harã, mas ele lembra, uau, eu passei num lugar sagrado, não orei, não falei com o Eterno, não falei com Hashem. E daqui nós aprendemos uma lição muito importante. Além da preparação que nós devemos ter para executar a missão que o Eterno coloca em nossas mãos, nós precisamos nos esforçar para cumprir essa missão. E quando nós falamos de esforçar, nós lembramos do livro de Josué, capítulo 1, onde Hashem, onde o Eterno, ele orienta a Josué a ser forte e corajoso. E o Eterno orienta a Josué a ter bom ânimo, a se esforçar para levar o povo de Israel até a terra prometida. O Jacó não era diferente. O Jacó, ele era uma pessoa muito esforçada. Então, mesmo chegando em Harã, ele toma consciência que ele deveria orar naquele lugar sagrado e ele volta, uma grande caminhada. Ele já estava muito longe do Monte Moriá, mas ele toma essa decisão de voltar para falar com Hashem naquele lugar sagrado. E nos conta o Midrash que quando o Jacó, voltando para o Monte Moriá, simplesmente para conectar-se com o Eterno, ele, quando chega em Betel, Hashem faz um milagre. Milagrosamente, Hashem, Deus, ele traz o Monte Moriá para perto de Jacó. O que era para demorar horas, o que era para demorar até dias, Deus ele traz o Monte Moriá até Betel, fazendo assim com que Jacó chegue de modo mais rápido no Monte Moriá. E é interessante que esse milagre já aconteceu antes do Jacó. Já aconteceu, a Torá nos mostra isso, que quando o Eliezer ele vai buscar a esposa para Isaac, o Eliezer, a uma ordem de Abraão, ele iria chegar lá em Harã muitos dias depois, mas nos conta a Torá, os Midrash, que o Eliezer chega muito rápido lá em Harã. Questão de horas. Deus encurtou o caminho, Deus fez um milagre. E o milagre agora está se repetindo com Jacó. Ele iria levar muito tempo para chegar no Monte Moriá, simplesmente para conectar-se com Hashem, simplesmente para conectar-se com Deus. Mas os sábios, nos contam o Midrash, que em pouco tempo ele chega no Monte Moriá para conectar-se com Deus. Então daqui nós aprendemos uma lição muito importante. Para cumprirmos a nossa missão, número 1, nós precisamos nos preparar espiritualmente. Número 2, precisamos nos esforçar para fazer aquilo que Deus colocou em nossas mãos para nós fazermos. E você? Tem se preparado espiritualmente? E você tem se esforçado? Como está a sua leitura da Torá? Como está a tua leitura da Bíblia? Como está a sua vida de oração? Como está as suas ações para com o próximo? Aonde você está? Você tem levado, através dos comportamentos, das atitudes, a presença, a luz do Eterno, a luz da Palavra de Deus? E nos conta os sábios que agora o Jacó chega em Moriá. Então, começa a fazer muito sentido agora. Porque agora nós vamos ler o Gênesis 28, 11. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já era posto o sol. E tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por seu travesseiro e deitou-se naquele lugar. Então nós percebemos que o Gênesis 28, 11, que começa relatando ele chegou a um lugar
a gente percebe que por trás desse verso tem muita coisa para nós aprendermos. O Yaakov passa 14 anos estudando Torá na Yeshivá de Ever. Depois de 14 anos, preparação, ele vai para Harã, ele chega lá em Harã, aí ele lembra que passou pelo Monte Moriá, então ele quer orar no Monte Moriá. Yaakov era esforçado e nós também devemos ser esforçados para aprendermos mais com Hashem, buscarmos mais a presença do Eterno. Então ele volta, ele chega neste lugar que diz Gênesis 28:11. E chegou a um lugar, fazendo, depois desse contexto, fazendo uma referência ao Monte Moriá. E nos conta os sábios que quando ele chega lá, Deus ele faz o sol ir embora mais cedo. E olha que interessante, tem coisas que acontecem na nossa vida e nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais. Muitas vezes nós olhamos o exército que está nos cercando, mas não olhamos para o telhado da casa onde existe um projeto, um plano espiritual para nossas vidas. O Yaakov chega no Monte Moriá e olha o que Deus faz. Deus ele faz o sol ir embora mais rápido. E tudo isso tinha um propósito. E o propósito era Jacó dormir à noite naquele monte. Por isso está escrito em Gênesis 28:11. Por isso ele chegou naquele lugar. Então Jacó está no Monte Moriá agora, e Hashem faz o sol ir embora mais rápido, coisa sobrenatural que só Deus pode fazer, só o Criador pode fazer. É Ele que tem o poder sobre o sol, a lua, as estrelas. Ele é o Criador de todas as coisas. E justamente quando ele pisa em Moriá, o Eterno faz o sol ir embora mais rápido. E tudo isso para Jacó passar a noite ali no monte em comunhão com o Eterno. Então nos conta a Torá, no Gênesis 28:11, que o Yaakov ele pega uma pedra e faz da pedra um travesseiro. E aqui tem um midrash que eu gosto muito, e esse midrash ele traz uma explicação espiritual para essa pedra. O midrash nos conta que o Jacó ele pegou 12 pedras e ajuntou as 12 pedras e para deitar a sua cabeça em cima das pedras. E o Hashem, Deus, ele cola essas 12 pedras, faz das 12 pedras uma só pedra, e Jacó faz essa única pedra um travesseiro, e essa união das 12 pedras indicavam que uma nação de Israel, de 12 tribos, se formaria uma só nação. Uma nação sacerdotal, uma nação para ensinar todas as nações a lei do Eterno. Então ele passa a noite ali no Monte Moriá. E nós vamos aprendendo aqui grandes coisas para cumprirmos a nossa missão. E ele passa a noite ali no Monte Moriá e Deus dá um sonho para Yaakov. Diz o Gênesis 28:12. E sonhou, e eis uma escada posto na terra, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Daqui nós aprendemos que na missão que Deus nos deu, na missão que o Eterno colocou em nossas mãos, número 1, nós precisamos nos preparar, porque Jacó se preparou. Número 2, precisamos nos esforçar. E número 3, precisamos ter a percepção que nós não estamos sozinhos. Precisamos ter a percepção que o Eterno está ao nosso redor.
1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Eterno é comigo. Nós precisamos ter esse entendimento, que Hashem, que o Eterno, ele dá a missão, ele nos leva a uma preparação, ele cria circunstância para nós nos prepararmos, Hashem cria circunstâncias para nós nos esforçarmos, e Hashem é aquele que vai caminhar com o seu povo. Porque Jacó passou a noite naquele monte, porque Deus preparou esse lugar para ele. E ali Deus mostrou para ele que nessa missão o próprio Deus estava caminhando com Jacove em rumo a Arã. A grande lição que eu quero tirar aqui desse estudo é que nós devemos entender que cada pessoa aqui na Terra tem um propósito, que cada pessoa aqui na Terra tem uma missão. Deus ele criou o homem com um propósito. Deus nos deu uma alma, como diz lá no livro de Salmos, capítulo 8, Deus nos deu uma alma, Deus nos deu um intelecto, para nós entendermos, para nós compreendermos a vontade do Eterno. E é juntamente com essa alma, com esse intelecto, que nós vamos compreender a vontade de Deus. E com isso eu quero dizer que nós precisamos descobrir qual é a nossa missão aqui na Terra. O que Deus quer de nós. E quando nós descobrimos a nossa missão, nós devemos nos preparar, nós devemos, além de nos preparar, devemos nos esforçar para cumprir essa missão. E número 3, devemos entender que nós temos o Criador do nosso lado que está nos acompanhando nessa missão. E eu quero perguntar para você, nesse dia 17 de fevereiro de 2022, você tem dado atenção para a tua vida espiritual? Você tem dado atenção para a missão que o Eterno pediu para você fazer? Que nós possamos refletir nessa passagem das Escrituras, Parashá Vayetze. Shalom, shalom, que o Eterno te abençoe.